Bom, irmãos, aprove ao Senhor, né? Essa missão é sempre uma responsabilidade estar aqui trazendo a palavra, né? Esse é um encargo, a palavra que é de Deus, né? Nós somos apenas portadores dela, né? Aqueles que transmitem, mas a palavra é de Deus, né? Sempre, né? E eu espero que essa palavra possa cooperar com a vida, pelo menos de uma pessoa aqui, que se cooperar já considero que eu cumpri aqui o propósito dele, né? Espero que vocês atentem, né, para essa palavra, talvez como uma coisa nova e daquilo que não é novo, mas que possa reforçar ao coração de vocês o chamado, que é justamente a palavra é focado nisso, né? Sobre o chamado de Cristo nas nossas vidas. Quando ele nos chama, né? Qual a nossa atitude diante do chamado dele, né? Mas antes de entrar propriamente aqui, né, nesse tema, quantos, assim, hoje no mundo, nós vemos muitas pessoas, assim, para querer participar de algo, que elas são convidadas, né? Não são muitas, né? Mas algumas. A primeira pergunta foi assim: o que eu vou ganhar se eu for? Às vezes não fala, mas pensa, né? Você já viu pessoas assim? Mas eu vou lá para quê? Tem alguma coisa? Né? Eu vou receber algo? Ou é só em outros lugares que vocês ouviram isso, né? A gente vê muito assim, né? Em outros lugares aqui não, né? Não fala, mas pensa. Não. Mas isso aí eu não gosto de fazer. Vou lá para quê? Não é assim, às vezes? Né? A gente olha naquilo que é bom para nós. Tem algum problema, pecado nisso? Não. Mas mostra muitas vezes o nosso lado um pouco, às vezes, egoísta, né? Pensando em nós mesmos, olhando para o nosso umbigo e não para frente, né? Não para aquilo que talvez nós possamos cooperar e ajudar alguém ou alguma situação, né? Então, um dos maiores desafios, inclusive, que nós temos em seguir Jesus, né, é deixar de estar apegado ou estribado, né, ou apoiado naquilo que é natural, naquilo que é material. E nós temos essa tendência de nos apegarmos a coisas, às vezes, físicas, né, que a gente vê, né, pode apalpar, não, mas eu estou vendo ali, eu sou... E, às vezes, aquilo ainda que não foi revelado, que nós não devemos temer, que a palavra fala, né? No Salmo 91, não foi revelado o terror noturno. Por que está com medo, né? Calma, confia no Senhor. Mas, por fim, nós temos essa tendência de se apegar em coisas naturais, que a gente é visível, que transmite algum tipo de segurança, né? É mais ou menos assim. Eu vou pular, mas eu sei que tem uma corda amarrada na minha cintura. Eu estou seguro em algo, né? E muitas vezes, não estou falando para ninguém sair pulando dos prédios em buraco algum, não, tá? Mas com Jesus, não é assim. É fé. A gente tem que se desprender das coisas naturais, daquilo que traz confiança, conforto e segurança, e avançar. Ir para o encontro dele, confiar naquilo que ele tem para nós, né? Mas o foco nessa questão de ouvir e seguir a Jesus, eu acho que muita coisa está na nossa atitude, uma coisa chamada assim prontamente. Quando Jesus ele nos chama a fazer algo, quantos de nós fazemos conta? Você lembra que eu falei no começo? O que eu vou ganhar com isso? Nós fazemos conta. Mas eu tenho minha vida aqui, tem as coisas que eu gosto, né? Esse negócio de ser crente, de ser cristão, seguir Jesus. O que eu vou ganhar com isso? Não vai ganhar nada, a princípio. Você já ganhou, porque ele deu tudo. E é isso que muita gente não compreende. Ele já deu tudo. Deu tudo. E a gente faz conta ainda.
de participar, de estar envolvido com as coisas da igreja. Isso também está relacionado ao chamado de Jesus, ao propósito dele. Amém? Então a gente faz conta. Ou se não falar, não, agora não, espera aí. Né? A gente fala assim para os filhos, assim, pô, vai lá, lava a louça. Espera aí, só um pouquinho. Não é? Ou não? Não, depois. Ah, eu deixei aí, depois eu faço. Aí vai se envolver com um monte de outras coisas. Eu falo criança, mas tem adulto também assim, viu? Vai se envolver com um monte de outras coisas e aquilo que era a priori para fazer ficou para trás. Porque acabou se perdendo, né? Aí hoje fala, né, o déficit de atenção, né? Eu estou aqui arrumando isso, aí eu ouço um barulho e já vou para lá e não termino aqui de arrumar, né? Mas a questão é por justamente isso, a falta do foco e da direção, em atender a um chamado prontamente. Jesus é a primazia, é o primeiro de muitos, né? De muitos filhos. Então, ele tem que ser o centro. O atendimento prioritário é para ele. Né? Porque ele nos chamou. E nós devemos atendê-lo prontamente. Porque quando a gente faz conta, a gente se perde. Né? Mateus 16, 24 e 25, né? Mateus, capítulo 16, 24 e 25, Jesus fala assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida por amor de mim, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por mim, por amor de mim, achá-la-á. Aqui fala de uma renúncia. A nossa vida perante o Senhor tem que ser uma renúncia. Nós devemos renunciar à nossa vida, aquilo que muitas vezes satisfaz a nossa carne e a nossa alma. É a única forma de achar a vida em Cristo Jesus. Para buscar a verdadeira vida que só há em Cristo Jesus. Então há um preço, né? Há uma renúncia a ser feita e nós devemos atender prontamente. Porque muitas vezes a gente escuta Jesus, mas não ouve. Fala, que negócio é esse, Eloy? Escuta e não ouve. Escutar é só você ouviu, às vezes passou, mas o ouvir está ligado a você considerar, a guardar aquilo que você recebeu da parte do Senhor e da palavra dele. Essa é a diferença. O ouvir está relacionado a considerar. Você vai ouvir, considerar e guardar. Escutar, você... Tá. Lembra da semente à beira do caminho? É isso que é escutar. Superficialmente. Você vacilou, vem os demônios, o inimigo, e, opa, deixa eu tirar essa semente antes que ele desperte para a verdade. Por quê? A gente não deu o devido valor. Né? À beira do caminho. Ah, tá, isso aí depois eu vejo, não é importante para mim. É isso que é a semente à beira do caminho. Porque dentro do processo da semeadura, fala de 4 tipos de solo, ou 4 tipos de coração. Mas a palavra é a mesma semente, nos 4 solos. É a mesma palavra, não é diferente. A questão é a forma como a gente recebe e absorve a palavra, recebe a semente. Está ligado a uma atitude nossa, uma atitude do nosso coração. Porque muitas vezes nós pedimos para o Senhor derramar, o Senhor dar a semente dele, mas o nosso coração, qual a forma, a receptividade do nosso coração em relação à semente? Isso faz toda a diferença. E vai continuar fazendo toda a diferença em nossas vidas. Amém? Então devemos nos conectar plenamente com Cristo, buscando a verdadeira vida que há somente nele. A verdadeira vida só há em Cristo Jesus. Amém? Vamos abrir agora, eu quero entrar de fato aqui no tema, Mateus capítulo 4,
do verso 18 ao 22, que aqui fala da atitude dos 4 primeiros discípulos, né? A atitude que eles tiveram, porque até então Cristo se revelou, eles nunca tinham visto Jesus. E Cristo se revelou a primeira vez para eles. E eles não pensaram 2 vezes, eles não fizeram contas, né? Diz assim, Mateus capítulo 4, verso 18 a 22. E Jesus, andando ao longo do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus, né? Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles, pois, prestem atenção nisso, deixando imediatamente as redes, o seguiram. E passando mais adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E os chamou. Estes, olha só, novamente, deixando imediatamente o barco de seu pai, seguiram-no. Imediatamente. O primeiro encontro. Eu não estou aqui invalidando se você foi no primeiro chamado, que alguém apresentou Cristo, segundo, não é isso. Mas estou falando da atitude que devemos ter. Sempre. Jesus. Esses irmãos, eles estavam envolvidos com seus negócios. Era o seu ganha-pão. Era a empresa deles. Onde eles obtinham seus recursos, os seus lucros, onde a vida deles dependiam desses recursos, daquilo que eles executavam, daquilo que eles amavam fazer. E olha que eu creio, não sou pescador, já pesquei, mas com vara de bambu, tal. Tem pescador mais top aqui, né? Nem vou citar aqui, os caras têm todos apetrecho aí, né? Um pastor amigo aqui tem um cara é pescador, de homens também, né? Principalmente, né? Mas assim, eles dependiam daquilo, sabiam fazer aquilo. E eu creio que para ser pescador, você tem que amar mesmo, é amor. Né? O pessoal tem pessoas que antes de entrar no barco já começa a ter ânsia de vômito, né? Já pensando no mar lá, né? A onda levando, o barco balançando, né? A pessoa já fica mal só de pensar, né? E você tem que amar, tem que gostar mesmo. Que não é um trabalho árduo, né? Quem já e é importante ler a Bíblia, viu? Mas quem já leu, né? Quando Pedro, no primeiro teste dele lá de incredulidade ali, ele estava ali talvez nervoso porque não apanhou nada, tal, a noite toda ali tentando, lançando a rede, nada, esquerda, direita, frente, trás e nada. Quando Jesus falou, vai, lança a rede aí, filho. Jesus falou uma vez só. Falou, lança a rede aí. E ele lançou, pela fé. Mesmo talvez não entendendo, né? Talvez ele nem sabia o que era a fé. Mas ele ouviu e obedeceu. E pescou muitos peixes, de todo tipo, não é verdade? O que o barco nem comportava, assim, o barco quase virando de tão pesada que estava a rede, né? Então, às vezes, tem momento de escasso no mar. Então, por isso que eu falo que é um trabalho árduo. Nossa vida não é diferente com Cristo Jesus. Às vezes, você vai lançar a sua rede. Às vezes, as pessoas não vão ouvir. As pessoas não vão te considerar. E a gente não entende. E glória a Deus se você tem esse sentimento, que é um sinal que você realmente encontrou a sua pérola de grande valor. Porque, como assim a pessoa não quer Cristo? Mas isso é tão bom. Isso é um bom sinal, é porque você sabe que aquilo é bom, aquilo está vivo no seu coração. E a gente realmente não compreende isso. Mas eu vim falar de algo bom, a pessoa não considerou. Mas é a questão do coração, é a questão do solo.
E a gente tem que crer, continuar confiando que é o Espírito Santo que vai trabalhar. Amém? É Ele que vai trabalhar. Mas vale a pena. Mas continue atendendo o chamado. Mesmo quando parecer que tudo deu errado, continue atendendo o chamado de Cristo. Seja pronto no ouvir. Amém? Seja pronto no ouvir, pronto no obedecer e seguir a Jesus. Amém? Então eles atenderam imediatamente, porque reconheceram em Cristo Jesus que tinha algo muito maior, de grande valor, muito maior do que os seus negócios, sua firma, sua empresa, seu trabalho, seu estudo. Não estou falando trabalha, viu, gente? É bom trabalhar, tá? Não tem que trabalhar, tem que estudar. Mas mais importante do que todas essas coisas, porque isso aí você pode perder. E se você não tiver uma base, se você não estiver firmado na pedra que os construtores rejeitaram, a pedra de esquina, a verdadeira pedra que dá prumo, sabe? Que dá esquadro, né? Que dá esquadro na nossa vida, que deixa tudo ajustado, chamado Jesus. Se a gente não construir as nossas vidas em cima dessa base, dessa rocha, a gente vai cair, porque ficamos apegados em coisas naturais, coisas terrenas. Por mais que às vezes são necessárias na nossa vida, sim, mas não em primeiro lugar, não antes de Cristo. Amém? Então, nós temos, embora tivessem suas vidas, seus negócios encaminhados, e mesmo não compreendendo o todo, perceberam que havia algo muito especial no chamado de Jesus. Eles nem sabiam o que esperavam eles, mas eles confiaram. Decidiram, vamos embora, vamos nessa aí. Né? Eu vi algo especial nele, na sua voz, no seu olhar. Jesus é assim. Quantos de nós percebemos, sentimos algo especial no chamado dele? Amém? E ele é isso. É maravilhoso, né? Ele aqui na terra, ele era um homem de uma beleza, uma formosura incomparável. Não estou falando na questão, não era nem talvez de estética, mas o que ele era. Era algo tão poderoso, o interior dele, a verdade, que isso transcendia para fora. Então ele impactava, né? Pelo jeito manso, pela forma de falar, até na repreensão. O pessoal considerava ele, falou: nossa, que homem sábio, né? Que grande sabedoria. E ele era firme, mas amoroso. Amém? E esse é o nosso Jesus que nós devemos seguir. Amém? Então nós devemos sempre lembrar disso, né? Que mais do que a nossa vida é o Senhor Jesus. Atos 20, 24 diz assim: mas em nada tenho a minha vida, aqui Paulo falando, mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Amém? Esse é o propósito. Né? A nossa vida, o que nós temos, o que nós conquistamos, e nada não tem valor diante daquilo, do chamado de Jesus nas nossas vidas, que é sermos mensageiros do evangelho do reino. Sermos homens e mulheres que obedecem a ele e buscam completar a obra a qual nós fomos chamados a fazer nele. Amém? Então, em ambos os casos, a escolha por Cristo Jesus, desses casos, né, ecoou em suas vidas, impactou e continua impactando muitas gerações. Hoje a gente está aqui o nome desses homens, né? Está aqui o nome de Pedro, André, João, Tiago e os outros discípulos, tantos outros homens e mulheres, porque eles fizeram a melhor escolha. E eles são lembrados porque eles deixaram um legado aqui. O poder, a honra, a glória é do Senhor Jesus, sim, mas eles se propuseram a ser instrumentos dessa verdade. Assim como Maria, né, se derramou aos pés de Jesus, e ela é lembrada disso.
Assim como aquela mulher cirofenícia que foi buscar a libertação da sua filha lá que estava endemoniada, ele falou assim, não, mas os pães são para os filhos. Ele falou assim, não, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo da mesa. Que ela focou. Amém? Ela focou, ela sabia que esse cara aí, esse Jesus, eu sei, é ele. Ele vai fazer a diferença. Como a mulher de fluxo de sangue. Meu, esse cara uau, ele é top. Eu sei se eu tocar só um toque nas vestes dele, ele vai transformar a minha vida, vai impactar. Ela nunca tinha conversado com ele. Ela ouviu falar que ele estava na cidade. Ela ouviu e falou, ele vai passar aqui, ó, Jesus, sabe? Jesus, que cura os enfermos, ressuscita os mortos, dá vista aos cegos, né? Faz o aleijado andar, expele demônios de pessoas, ele vai passar aqui. Ela falou, se eu tocar, só tocar, né? Outros, com as multidões, sempre estavam ao redor dele. Às vezes, ó, Jesus está vindo aí, a caravana de Jesus. Né? Não nos moldes desse mundo, não é isso, né? Aí fala assim, meu, põe os leitos no caminho ao lado onde ele vai passar, que ele vai curar. Ele curava. Estendia assim as macas, os leitos, assim, ó, traziam as pessoas. Porque só de falar, ele vai passar aqui. E quando ele passar aqui, as pessoas serão curadas, serão libertas. Sabe por quê? Elas focaram, falaram assim, meu, é o chamado, ele está lá. E eu vou. Porque creram. Amém? O êxito em nossas vidas está ligado à forma de como nós nos entregamos a Deus. Quanto mais entrega, mais Deus em nós. Amém? A proporção a qual nos entregamos, mais nos enchemos de Deus. Quanto mais renúncia em nós, mais presença de Deus. Isso faz toda a diferença. Amém? Vamos abrir aí em Mateus 22, 2 a 5. Aqui aponta realmente o impedimento de Mateus, capítulo 22, verso 2 ao 5. O impedimento da atuação de Deus nas nossas vidas. Quando nós fazemos conta. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Você lembra que eu falei? Jesus já deu tudo. Tudo está preparado. Eis que preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos. E tudo está pronto. Vinde para as bodas. Olha a advertência, ó, o cuidado que nós temos que ter. Verso 5. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Receberam um convite do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a qual ele chamou para banquetear junto, à mesma mesa, ser participante da mesma mesa, olhar no seu olho assim, ó. Né? Que privilégio, né? Mas eles falaram, não, Senhor, tem meu campo para cuidar, tem minhas coisas para fazer, minha casa está bagunçada. Tudo bem, mas arruma a casa mesmo, não é para deixar bagunçado. Não lavei a louça, um monte de roupa para lavar, para passar, né? Eu tenho que consertar o carro, tenho que lavar o carro. Essas coisas às vezes ficou semanas sem fazer. Aí quando veio o dia de um convite, meu,
Falei, meu, vem aqui, meu, vou levar você na melhor churrascaria, cara. Ah, não dá. Não dá. É, não dá. Mas você vai comer o quê? Ah, vou pegar uma coxinha ali. Um- uma coxinha. O que é o seu? Um ovo cozido, comer alguma. Meu irmão, que isso? Minha irmã, não rejeita. Tome posse do convite. Essas coisas vão passar. Tudo bem, é bom se organizar, ser, né, dentro da sua casa, de forma organizada, limpa, decente, sim. Mas Jesus é acima dessas coisas. O sobrenatural, o nome já diz, o nome é sobre o natural. O sobrenatural de Deus é mais importante do que aquilo que nós vemos, apalpamos. Assim, as coisas não são, né? As coisas mais importantes, o nosso Senhor e as pessoas que estão ao nosso redor. Os materiais, os bens materiais, as coisas que temos que fazer, às vezes as obrigações, por mais que tenha que fazer, isso é secundário àquilo que realmente importa às nossas vidas, né? Então, muitos são chamados ou apresentados a Jesus e não devido valor, não consideram, né? Acabam colocando seus compromissos pessoais à frente, né? Deixando de atender prontamente o chamado dele, né? Então, outra coisa, também tem a questão do engano na mente também. Eu falei aqui coisas que tomam à frente, mas o nosso próprio engano interior, né? O chamado, mas quem sou eu? Eu não sei nada, né? Não sou nada ainda, não conheço muita coisa, não sei. Olha muito para o lado natural, né? Sim, mas realmente nós não podemos fazer nada. Nós fazemos por causa dele. João 15:5 diz: sem mim nada, Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Essa é a verdade, não a desculpa de que eu não sei nada. Ah, eu não sei, eu não sei se eu levo jeito para isso. Meu irmão, minha irmã, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. O poder é dele, a força vem dele. Amém? É Jesus, é o Espírito Santo em nós. É Ele que vai nos conduzir, vai nos orientar, vai nos aconselhar, vai nos corrigir, vai nos proteger. É o Espírito Santo. É Ele. Não é na nossa capacidade humana. Se você pensar na sua capacidade humana, é porque você não se converteu, eu acho, viu? Porque a questão é do Espírito. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito. Sim, nós temos, cada um tem uma capacidade humana, tem uma coisa. Sim, você pode converter isso em prol do reino, sim, mas isso é secundário. Porque é Deus que aperfeiçoa. É Deus que aperfeiçoa. Ele que vai usar para o verdadeiro propósito e da forma correta. Não estou invalidando o que você sabe, suas capacidades naturais, não é isso. Mas isso é secundário. Deus pode usar? Pode. Mas através dele. A direção é dele. Porque se você usar as suas capacidades naturais sem a presença de Deus, meramente coisas terrenas. Coisas que não vão marcar, não vão impactar. Porque aquilo que é eterno vem de Deus. As coisas dos homens são naturais, elas acabam, elas perecem, assim como as riquezas. Adianta juntar tesouro aqui na terra. Que fim? Para deixar os filhos depois ficar brigando? Né? Não que não possa, deixa herança, se você tem, glória a Deus, mas resolva isso bem antes de morrer, tá? Porque depois da morte você não dá para voltar e pôr ordem na casa e puxar a orelha dos filhos. Que brigam por egoísmo, por coisas pequenas, colocando as coisas antes das pessoas. Não é verdade? Então, creia nisso. O poder é de Deus.
Sai do lugar que você está, se você está acomodado ou está com medo de algo se envolver. Creia que é o Senhor que vai capacitar. Atende ao chamado dele. Levanta e anda. Sai do leito. Levanta e anda. Porque leito é lugar de comodismo. Lugar onde você fica paralisado muitas vezes. Um lugar também, muitas vezes, que representa conforto, né? Você se acomoda. Levanta e anda. É isso que é o chamado de Jesus. Levanta e anda. Ei, para o que você está fazendo e me ouça. Me siga. Eu tenho planos maiores. Os meus pensamentos são maiores do que os seus. Nós devemos sempre lembrar disso. Sempre. Porque uma das maiores batalhas que enfrentamos é aqui, ó. É na mente. Mas o Senhor renova a nossa mente. Por meio da palavra. Que nos lava. Limpa, tira toda impureza. Mas a gente tem que ser pronto no ouvir. Pronto em atender ao Senhor Jesus. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de recomeçar. Sabe? É tempo de chegar e falar, para, esquece tudo. Deixa eu voltar, Jesus. Espera aí, eu vou... Aí é o contrário. Jesus, lá em Apocalipse, ele bate a porta, né? Tentando entrar, né? E a igreja está ali banqueteando e o principal, o ator, o convidado principal, está fora, né? Mas aqui eu vou dar um sentido diferente. Jesus, ele já está lá. Você chegou, vamos dizer assim, né? Está lá o banquete, né? Aí você chegou assim, está lá, nem se apercebeu que era o convidado principal Jesus. Falou, puxa, Jesus, me perdoa. Deixa eu sair novamente, né? E o Senhor me chama. Aí eu vou entrar prontamente. Aí eu falo, agora sim entrei da forma certa. Porque antes eu entrei displicente. Eu fui descuidado. Eu não dei o devido valor quando o Senhor me chamou. Deixa eu refazer a rota. Deixa eu refazer. Me chama. Jesus, agora, peraí, eu aprendi essa coisa aí. Aí ele chama, filho, filha, vem. Estou aqui. Estou aqui, Senhor. E eu que agradeço. O presente é meu. Amém? Reconsidere. Sabe, reconsidere. Se tem alguma coisa para refazer, refaça. Mas não deixe de atender ao chamado de Jesus. Atender ao chamado prontamente é uma demonstração de fé, entrega e confiança, crendo que Ele suprirá em tudo nossas necessidades, não dando vez ao medo ou à insegurança. Ele mesmo orienta: buscai primeiramente ao reino de Deus e sua justiça. E todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Nós devemos crer e atender ao chamado. Queria mais uma referência aqui poderosa, né? Profeta Eliseu, né? Capítulo 1 Reis, primeiro livro aqui de Reis, capítulo 19, hoje é dia 19, né? Do versículo 19 ao 21. Primeiro Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 19 a 21. Elói Reis. Amém? Felipe Reis. Ah, não, é Fernandes. Perdão. Fernandes. Amém. Que eu sou Fernandes também. Eu confundi aí. Amém. Mas somos do rei, né? Amém? Então diz assim, a vocação de Eliseu, né? O subtítulo aqui. Verso 19.
Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª, né? Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Verso 20. Então, deixou estes os bois, correu após Elias e disse: Deixai-me beijar a meu pai e minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabe o que fiz contigo. Ei, lançaram um manto sobre você, né? Amém? Resolveu o que tinha que resolver? Agora segue-me, o Senhor Jesus fala. É lógico que lá Jesus nem falou, não. Falou, larga e vem. Aqui é um chamado também. Eliseu compreendeu. Ele estava cuidando do quê? Dos negócios dele, os negócios de família. Ele fez conta? Talvez ele tinha aqui umas 12 juntas de boi. Considerando, ele tinha uma condição muito boa, né? Tinha os animais dele, que garantia talvez uma boa provisão para ele. Que nem Jesus falou, né, para os seguidores na época, disse, cara, quando chegava lá mestre, o que tem que fazer para te seguir e tal? Algum outro falou assim, cara, as raposas têm seus covis, né? Tem o seu lugar para morar, habitar. Fala, eu não tenho nem onde encostar a minha cabeça, cara. É isso que você quer? Não tenho um conforto para te oferecer. Eu não estou aqui para fazer o que você quer, o que você gosta. Estou para fazer a vontade do meu Pai. Topa fazermos junto a vontade do meu Pai, do nosso Pai? Essa é a diferença. E é interessante, né? Mas mesmo assim, o Senhor nos dá as coisas, né? Mas esse não é o foco, não somos nós. É Ele. Somos miseráveis, pecadores, às vezes. Erramos. Ele nos perdoa. Ele é grande benignidade. O que é isso? Uma misericórdia imensa, que não dá para contabilizar essa misericórdia, a benignidade dele. Não é verdade? Mas ele está ali, nos dá, tem prazer em nos dar as coisas. Que o foco é ele, sempre é ele, buscar a ele, antes de todas as outras coisas. Amém? Quando tomamos a atitude em confiar e entregar prontamente os nossos corações de forma integral ao Senhor, repete essa palavra, integral. Não é o pão. É um pão. Ele era o pão. Total, entregou totalmente, né? Mas integral, integralidade é isso mesmo. Você não é 60%, 70%, é 100%. É mente, alma e coração. Tem que ser dele. Tem que ser entregue a ele. E isso irá impactar poderosamente nossas vidas ou os ministérios confiados a nós. Amém? Sabia que para a nossa vida realmente ser impactada e os ministérios que foram confiados a nós, o continuar, ele forte, firme, depende muito disso. Nossa entrega totalmente ao Senhor. Isso vai fazer toda a diferença. Não é fazer de qualquer forma, não é fazer de qualquer jeito, não existe meia boca, fazer, 50%. Ou é integral ou não, meu irmão. Quando você se propor fazer algo em Deus, tem que ser entrega total. Seja você ficar responsável em ligar e desligar o interruptor, mas faça isso alegre, disposto, amém? Cheio de gratidão, reconhecendo que Deus age em tudo e em todos. Amém? Lembre-se disso. E lembrando, não somos nós, é Ele.
né? A capacitação vem dele. Repetindo João 15:5, que nós devemos confiar no Senhor. Ou seja, sem mim nada podeis fazer. Que ele é fiel para fazer a obra dele em nós. Amém? É ele. É ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, meu irmão, minha irmã, atenda o chamado. Amém? Então lembre-se, né? Aqui em Mateus 13, 18 a 23. Mateus 13, 18 a 23. Aqui está falando da explicação da parábola da semeadura aqui, né? Então diz assim, Mateus capítulo 13, 18 a 23. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. E é o que foi semeado à beira do caminho. Verso 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Só uma pausa aí. Quantos já vimos pessoas que começam com essa alegria, né? Às vezes, não sei se talvez é por sentimento, choram, né? Eu creio que acabam recebendo algo de Deus, choram, né? Reconhecem algumas coisas, os erros, tal, começa até, mas nas primeiras dificuldades, a pessoa de repente ou alguma coisa mais atrativa lá fora, a pessoa se afasta, né? Acho que quantos de nós já conhecemos, infelizmente, pessoas, mas devemos continuar orando por essas pessoas, amém? Mas vem as provações e elas se afastam, né? Mas é justamente isso. Quando Cristo vem nas nossas vidas, ele chega para implantar o reino. Já fala, implantar o reino, tem um padrão. Então a gente tem que limpar o salão, nosso interior, e se ajustar a esse padrão do reino. Então as nossas coisas são abaláveis. É por isso que as pessoas sentem, parece que ficou pior, né? Porque estava firmada nas coisas humanas, terrenas. E essas coisas são abaláveis, elas se abalam, porque foram construídas na areia. Então elas têm que ruir para que seja construída coisas fortes, novas coisas na base verdadeira, né? Coisas que vão ser levadas para a eternidade. E essa obra é Cristo. E muitos não compreendem que é necessário renúncia. Você tem que largar aquilo que te contaminava, te prendia, te afastava de Jesus e se ajustar às regras, vamos dizer assim, ao padrão, né, da nova construção. Não é puxadinho mais. É um edifício forte, firme. Amém? Chamado Jesus Cristo. Então, por isso que parece ficar ruim. A pessoa, às vezes, ela vai ser provada porque o inimigo, ele não negocia, ele não larga as pessoas assim. Ele quer o pior para as pessoas. Então, ele não vai abrir mão. Então, ele vem pesado no contra-ataque. E as pessoas não se atentam, às vezes, por não conhecer, não se aprofundar, que é o caso aqui na rocha, a raiz não consegue se aprofundar. Porque o coração ainda está duro. Está cheio de religiosidade, orgulho, talvez soberba, né? Não, esse negócio de crente é bom, mas eu só vou até aqui.
Ah, mas eu acho que não preciso disso tudo, eu não quero, não tenho tempo para isso. Realmente a raiz não vai penetrar. Você se fechou. Você quer negociar? Ó, Jesus, só atua até aqui, tá? Aqui não. Na outra área ali não. Amém? E esse é o coração. Prosseguindo, verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Estava ouvindo um pastor, né? E ele falando assim, ó, aqui em relação à salvação aqui, ó, talvez essa pessoa aqui, no espinho, talvez não queira nem dizer que que ela perdeu a salvação. Mas mas a gente não segue Jesus para ser salvo. Não é esse o foco principal. O foco principal é Ele, o senhorio dele nas nossas vidas, para transformar as nossas vidas e nós sermos atuantes aqui na terra, em prol do reino. Se fosse simplesmente salvação, Senhor, eu te aceito como o único Senhor e Salvador da minha vida, pega uma cadeira, senta e fica assim com a boca aberta, esperando a morte chegar. É uma música de um cara aí, né? Com a boca aberta, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não é assim. A pessoa não entendeu nada. Mas uma coisa ruim aqui, ó. Essa pessoa é infrutífera. Infrutífera. Para que serve uma árvore frutífera que não produz fruto? Tem utilidade isso? Ela vai ser útil para alguém? Uma pessoa infrutífera não é útil. Desculpe falar. Se lembra, Jesus falou um servo inútil? Só faz o que manda fazer. Tá, legal, obedeceu, não é? Tem sua importância. Mas servir a Jesus vai muito além. Vai muito além de somente se fazer o que te mandaram fazer, né? Cumprir o que mandaram fazer. É você estar sensível à necessidade uns dos outros. Estar atento ao coração, aos sentimentos daquele irmão, daquela irmã, a situação, o momento que ela está passando. Porque ela vai perceber um fruto na sua vida: cuidado e o amor. Quando você realmente age, as pessoas, segundo a palavra, segundo o que Cristo nos orientou a fazer, a forma como viver, as pessoas vão ver os frutos da verdadeira transformação. E o principal é o amor. O que adianta a figueira toda frondosa, cheia de folha, que quando tinha folha era sinal que era tempo, né, dos frutos. Mas, você quer ser a figueira? Jesus chegar perto de você, com fome, cadê o fruto? E aí? O que adianta ter aparência de crente, de cristão? Né? Você tem a aparência, mas e a sua essência? E o fruto, cadê? Todo domingo eu estou lá, Eloy, na reunião. Não falto em nenhuma reunião de célula. Meu irmão, obrigação. Não é favor. Desculpe. E por amor, eu falo uma obrigação no sentido de se você ama, você vai fazer essas coisas. Você vai estar envolvido. Não é favor. Mas faz conta, né? Mas eu fiz, tantos domingos no mês, eu fui todos, tá. Amém. Eu fico feliz poder vê-lo ou vê-la aqui na reunião, né? Vocês também me veem, né? É importante, sim, mas está muito além da a presença física somente. E o coração? Como que está o coração? Qual que é a intenção? Por que você faz isso? Né? Qual a verdadeira motivação? Cristo Jesus? Se for, excelente. É Ele. E nós estamos aqui, primeiramente, prestar culto a Ele.
Essa é a razão. E nessa atitude nossa de prestar culto ao Senhor, de reverenciar ao Senhor, isso naturalmente a gente se relaciona. E pode experimentar o poder e a ação dele no meio de nós. Isso é poderoso, porque o foco primeiro foi ele. A fonte vem, me enche, depois da minha vida cheia, eu transbordo. Eu não posso chegar aqui e falar que a minha vida está cheia por mim mesmo. Não está nada, está vazia. Fonte. Primeiro o Senhor me enche, para que eu transborde e transmita aos outros. Amém? Aqui só uma referência, né? Não precisam ler, só mais uma referência. Aquela passagem do jovem rico, né? Está em Marcos 10, 21, 22. Uma coisa interessante, né? Nessa passagem, as outras tem, mas nessa ela é a única que fala essa questão que Jesus amou, ou quando olhou para ele, amou ele. Assim, porque viu. Jesus sabia, mas, cara, acho que Jesus, assim, no fundo, ficou assim mal, no sentido, não de ter assim, porque ele ama todos, né? Ele amou e falou assim, cara, como pode? Que ele amou mais as riquezas, né? Não podemos servir a dois senhores, né? Ele optou pelas riquezas. Ele optou pelos negócios dele. Ele não atendeu prontamente o chamado. Ele foi, perguntou, Jesus, tal, com todo amor, para assim, mas não, isso eu tenho observado as leis, eu cumpro os mandamentos, tal. Então, uma coisa te falta, meu filho. Com todo amor, sabe? Eu acho que agora ele vai despertar. Jesus, ele é isso, é esperança, né? Ele acredita que nós podemos mudar. Ele não desiste da gente. Aí ele amou ele, olhou, ele falou assim, poxa, Senhor, aí é difícil, né? Aí Jesus falou, larga tudo, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Talvez eu falando por mim, só um pensamento meu. Jesus talvez nem ia falar para ele, não, filho, era só para ver o seu coração. Lembra do sacrifício do Isaac, né? Se lembra? Né? Abraão ali, talvez, não sei, um pensamento meu, né? O Senhor é os mistérios de Deus, né? Mas ele primeiro testou o coração de Abraão, foi lá e, né? Ia dar o filho dele, ele não pensou duas vezes. Mas não estou falando que talvez foi fácil. Foi com a dor, mas ele foi para obedecer. Chegou em cima e falou, opa, para, né? Ele proveu um outro, aí sim, um cordeiro no lugar de Isaac, né? Mas, aqui talvez, poderia ser semelhante, né? Que Jesus viu que sabia que o Isaac, nesse jovem, eram as riquezas dele. Quem sabe se ele fala, sim, Senhor, eu obedeço. Jesus, tá bom, isso já basta, não precisa. Só queria ver o seu coração. E ele conhece, não adianta a gente esconder o coração de Deus. Enganado eu, né? Quando a gente pensa nisso. Enganado nós. Amém? Mateus 6, 21 diz, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Amém? Vamos abrir para finalizar? Pode. Para finalizar, Mateus 13, 18 a 23. Hoje nós passeamos aqui em Mateus, hein? É meu amigo ele, hein, meu? Ô, glória! Mateus foi ontem, aniversário do Mateus. Né? Ô, glória! Da Ju também, da Juliana Cunha. Né? Perdão, eu falei 45 a 45 e 46, tá? Mateus 13. Amém? Mateus capítulo 13, o capítulo é o mesmo. Pelo menos esse eu acertei. Verso 45 e 46. Por isso que é bom, examine-se a si mesmo primeiro e depois as escrituras, tá? Isso funciona, né? Amém? Glória a Deus. Diz assim,
O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo, tudo. Fala assim, tudo. Para melhorar, fala assim, tudão. O que possui e a compra. Jesus é essa pérola, é esse tesouro. Eu acho que quando os discípulos, as pessoas que, quando viram ele a primeira vez, viram resplandecer a luz, viu esse brilho, viu esse valor, esse grande valor. E eles olharam para a vida deles mesmos para falar assim, como Paulo diz, tudo que eu tenho, que eu sou, é refúgio. Não vale de nada, não tem valor diante dessa preciosidade chamada Jesus. E eles atenderam prontamente o chamado. Sabe, Jesus anseia isso das nossas vidas. A gente não andar disperso mais. A gente não andar perdidos, envolvido com tantas outras coisas e deixando de fazer aquilo que realmente precisamos fazer. E deixando de dar a devida referência e valor ao nosso Senhor Jesus. Deixando de considerar e dar o devido valor à palavra dele. A boa obra que ele começou na minha vida, na sua vida. Ele continua ainda transformando. Muita coisa a gente realmente não entende, mas a gente tem que continuar confiando nele. Que ele não é homem para que possa mentir. Ele é verdadeiro. E ele vai continuar trabalhando. Mas a gente tem que permitir. Que nós não sejamos esse obstáculo, esse impedimento daquilo que Jesus quer fazer nas nossas vidas. Que nós venhamos a entregar plenamente, integralmente a nossa vida, todo o nosso ser, toda a nossa mente, todo o nosso coração ao Senhor Jesus. Quando a gente realmente tem a revelação de Cristo e a palavra dele nas nossas vidas, a gente abre mão dessas coisas. A gente não pensa duas vezes. Nós não fazemos contas. Porque precioso é ele. Precioso é o reino de Deus. E nós devemos ansiar por isso. Talvez tem coisas que nos perdemos, nos envolvemos, mais do que realmente devíamos fazer nele, e por ele, e para ele. Mas é tempo de se arrepender, de restaurar. Refaz a rota. Começa de novo. Vamos embora. Ô Jesus, estou aqui, eis-me aqui. Seja como Isaías, eis-me aqui. Age em mim. Age na minha vida. Jesus é a fonte. Ele que vai nos aperfeiçoar. É tempo de nos posicionar e também de parar de nos desculpar. Olhando para a nossa pequenez, somos pequenos mesmo, porque grande é ele. E buscar cumprir a carreira a qual nós fomos chamados. Ele nos chamou. Nós devemos atender prontamente, imediatamente ao chamado de Jesus, sempre. Sempre. Que esse mesmo Espírito que tocou, que atuou no coração de Pedro, André, de Tiago, de João, de Eliseu, esse mesmo Espírito que está em nós hoje. Nós venhamos dar o devido valor a ele. E não negociar quando ele nos chamar a algo, a fazer algo. Nós devemos cumprir, atender. Eis-me aqui, Senhor. Para tudo, para. Para, ora e segue.
Quando tudo parecer difícil, quando tudo parecer que não tem saída, pare, ore e siga Jesus. Amém? Jesus te chama para uma entrega na mesma medida ao chamado dele. Ele se entregou totalmente. Ele pagou um alto preço. Um preço de sangue, valioso sangue, que nos comprou, pagou a nossa dívida impagável, por meio do seu sangue. E nos lavou e nos purificou por meio da palavra, que é a verdade, e nos trouxe vida e vida abundante, que há somente em Cristo Jesus. Não é essa vida desse mundo, não. É a vida de Jesus. É a vida que nós devemos buscar. É por isso que nós devemos atender ao chamado dele. Quando ele te chamar, não negocia, não dispersa, não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Vá para o alvo, olhe para o autor e consumador da sua fé, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não negocia, creia. Ele que nos fortalece, que nos anima. Ele é a alegria, ele é o óleo precioso. Ele é a razão da nossa existência. Não deixe os sentimentos mais conduzir a sua vida. As mágoas, as frustrações. Essas coisas são refugos, são coisas que te aprisionam, te paralisam, te culpam. Confia no Senhor Jesus. Apresenta a sua vida ao altar de Cristo. Seja uma oferta viva ao Senhor Jesus. Ouça a voz dele. Ele se entregou totalmente por mim, por todos nós. E ele quer mudar a nossa vida, quer mudar a nossa sorte. Confie no Senhor. Confia no Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Eu não sei, talvez eu quero fazer uma oração aqui. Estamos encerrando. Mas se você quiser reafirmar o seu compromisso com o Senhor, no seu lugar, com o Senhor Jesus, quiser vir aqui à frente para a gente orar junto. Eu também, constantemente eu tenho que orar. Todos nós. Porque senão a gente se perde diante das circunstâncias, diante das lutas. A gente fica mal mesmo. Mas eu não devo andar por vista, e sim por fé. Não devemos andar por sentimento, mas sim por fé em Cristo Jesus. Ele é bom. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Creia, confie a sua vida a Ele. Se você quiser vir na frente, senão, aí com a sua cabeça baixa, assim, vamos orar. Procure avaliar a sua vida, como tem sido a sua entrega para o Senhor. E, consequentemente, essa entrega para o Senhor vai impactar a vida de muitos. No meio da igreja, mas principalmente tem que impactar fora da igreja, né? Porque tem muitas pessoas que estão perdidas. Tem muitas pessoas que carecem, precisam ver a glória de Deus. E Jesus hoje faz um convite para você. Filho, filha, está na hora de recomeçar. Está na hora de avançar. Eu estou aqui. E continuarei até a consumação dos séculos. E a boa obra que eu comecei a fazer, eu sou fiel para completar até minha vida. Eu vou fazer. Amém?